Olá, pessoal. Bom, conforme já conversado com vocês em outros momentos da disciplina extensionista, Gerenciamento de Resíduos Urbanos, nós temos uma atividade de extensão a ser realizada nessa disciplina e parte de vocês decidiram trabalhar com o projeto Engenharia Sustentável, que é um projeto de extensão aí da nossa unidade no Barreiro, sobre minha coordenação. Aqui está meu e-mail e o meu contato para quem precisar trabalhar comigo. Quem, né, de alguma forma, precisar de informações, como é que a gente vai conduzir esse trabalho. Bom, a minha proposta é que a gente elabore um plano de ação extensionista, um PAI, na escola que vai ser atendida por nós, aí em frente à nossa unidade, a Escola Municipal Padre Flávio. Bom, um plano de ação ele consiste em um instrumento de trabalho que vai ser dinâmico, com o intuito de propiciar ações que nós iremos executar, então, trabalhando com os principais problemas e objetivos de metas a serem alcançadas pelas atividades que vão ser executadas por nós neste projeto. Bom, a ideia é que a gente conheça, então, um pouco de experiência de educação, faça um diagnóstico e desse diagnóstico o planejamento de ações educativas. A ideia, então, é que a gente tenha dentro desse plano de ação a necessidade de considerar alguns princípios inerentes à prática educativa. Ou seja, disseminar a visão crítica e política da educação, pensar que a educação, então, ela tem um potencial transformador da realidade social. Nós devemos preconizar nesse plano de ações a ética e a cultura democrática. Devemos pensar exatamente que o nosso público de atuação é um universo, então a gente tem que entender das diversidades etnoculturais. Tenho que pensar também na questão dos direitos civis, políticos, econômicos, religiosos e culturais. Isso deve ser tudo pensado dentro da nossa ideia de trabalho a ser executado nessa escola. Entender que os nossos participantes, eles são sujeitos, indivíduos que podem estar coletivos, podem estar organizados, mas de forma geral são múltiplos. Entender também que esse nosso projeto ele pode ter diversas ações e metodologias que podem ser, de alguma forma, aptas a contribuir para a formação de hábitos, valores e atitudes que são importantíssimos para a nossa sociedade. A ideia também é que a gente consiga fazer, nesse plano, definição de metodologias e enfoques que são adequados ao nível de ensino, disciplinas ou modalidades de ensino que a gente vai atuar. Bom, outra coisa importante é que a gente tem que pensar nessa questão de cultura, processos institucionais de gestão, isso tudo deve estar pensado no nosso plano de ações. A articulação entre as escolas, entre a ideia da sociedade e escola. Bom, propor conteúdos e práticas sociais que, de alguma forma, ressignifiquem método, conteúdo, relações, os climas, a cultura, os projetos de vida e até mesmo de trabalho. Isso é importantíssimo. Outra questão importante é que nós devemos pensar na flexibilização e a inter-relação entre os temas e os conteúdos que o público traz, ou seja, a realidade sócio-histórica desse público. Eu devo também pensar na minha promoção de diálogos intercultural. Isso deve ser importante para um projeto de extensão, já que a gente tem que preservar a humanidade desse projeto.
As metodologias devem ser introduzidas, né, de forma a mostrar que a participação social do educando, ou seja, do aluno, do participante do projeto, isso é muito importante. Bom, outra coisa importante também que a gente deve pensar é que essa ação nossa deve permear e deve atuar no cotidiano do nosso público, dialogando com o dia a dia desse indivíduo. Outra questão importante é que deve possibilitar a formação de sujeitos de direito, ou seja, nós devemos mostrar os direitos que os nossos participantes têm e seus deveres com a sociedade. Bom, além disso, pensar numa colaboração, numa união, numa organização, na síntese cultural e na reconstrução de conhecimento, isso é muito importante para que o projeto de extensão ele tenha sucesso. Bom, e a gente deve pensar na sensibilização, na problematização, na construção da coletiva de interdisciplinaridade, o acompanhamento sistemático do processo nas escolas e a formação de nossos cidadãos, isso é importantíssimo. E outra questão importante é que a escola deve promover justiça social, consolidar a democracia, de forma a educar os cidadãos, com compromisso de proteção e defesa dos direitos humanos e dos espaços sociais e das instituições. Isso é importantíssimo para que a gente pense no nosso plano de ação. Bom, um plano de ação ele tem algumas coisas principais, alguns tópicos principais. A dimensão, os problemas e desafios, as ações, como vai ser o desenvolvimento, a ideia de recursos, expor um cronograma, falar dos envolvidos, trabalhar com as metas desse plano de ação, de ações, quais seriam os resultados que nós esperaríamos e quem seriam os responsáveis pelas atividades da ação. Com essa ideia, nós temos aqui, olha, dentro do projeto Engenharia Sustentável, duas grandes demandas impostas, e a primeira delas é o mar começa aqui, e a segunda demanda é a demanda da dengue, um problema nosso. Então aqui eu faço uma introdução dessa problemática e a interlocução de drenagem urbana com o projeto Engenharia Sustentável, e dentro disso nós temos algumas ações a serem desenvolvidas. Eu tenho a história em quadrinho da gota de chuva que sonhava em virar mar. Uma outra ideia é trabalhar com a drenagem urbana do Barreiro até o Atlântico, o caminho das águas. Então, isso são atividades que eu pretendo desenvolver no meu projeto. Então, essas atividades necessitam de serem planejadas, então a gente deseja fazer o plano de ações. A demarcação de bueiros e sarjetas em torno da escola com arte e conscientização sobre a importância de manter os lugares, está errado aqui, mas enfim, de manter os locais como estes livres de sujeira e que ali efetivamente começa o mar. E a ideia também de pensar no saneamento básico, qual é o status da nossa regional, da Regional Barreiro. Isso então é a ideia de trabalhar com o mar começa aqui. Então nós temos 4 ações que precisam ser planejadas. E dentro da dengue, um problema nosso, contextualização também do projeto Engenharia Sustentável e a dengue, a ideia do que nós devemos então pensar e trabalhar aqui. Além disso, as ações que devem ser planejadas. Como vocês são 3 grupos, eu propus 8 ações. Cada grupo vai ficar com uma ação, pode escolher elencar aqui dentro, ou de o mar começa aqui, ou de dengue, um problema nosso. Vocês vão escolher uma dessas ações e vão construir um plano de ação extensionista.
seguindo tudo isso que eu teorizei para vocês aqui nesse texto. Ok? Bom, para a gente propor um projeto um plano de ação, eu preciso conhecer um pouquinho da escola, do foco de trabalho. Então, a escola que a gente vai trabalhar é a Escola Municipal Padre Flávio, e essa escola ela fica muito próxima à nossa unidade. Ela atende ensinos fundamentais, ou seja, os anos iniciais do ensino fundamental. Ensino fundamental, educação especial, anos iniciais e anos finais. Então, é uma escola que tem uma multiplicidade muito grande de público, certo? Aqui eu tenho algumas informações sobre a escola, a infraestrutura da escola, o que ela tem de equipamentos e quais são as turmas que ela atende, né? Lembrando a vocês que ela atende de primeiro ao nono ano. Então, nós temos aqui, ó, informações básicas sobre essa nossa escola. Foco do nosso trabalho. Ok?